O milionário zombava do negro, até que a tradução revelou um racismo escondido e impactante. Vicente era o típico jovem milionário. Com apenas 28 anos, ele vivia em um dos condomínios de luxo mais badalados de São Paulo. A fachada reluzente de seu apartamento no 23º andar era como um espelho para sua arrogância. O que ele tinha em dinheiro faltava em empatia. Ele dirigia seu carro importado, cravado de badalações e comparações. "Quero ver você, Marcela." Falar desse jeito em uma reunião, ele costumava brincar, apontando o dedo para a nova funcionária, uma mulher negra que tinha chegado há pouco e que se esforçava mais do que todos na equipe. Marcela, com seu jeito genuíno e a rala confiança, se destacou pela habilidade que tinha com palavras, algo que Vicente nunca enxergou. Para ele, seu sotaque e seus modos eram motivo de risadas e trocadilhos. Ele se cercava de amigos que compartilhavam de sua visão distorcida, um reflexo do preconceito que permeava seu cotidiano. Era como se a vida dele fosse uma sequência de festas extravagantes, com risos altos na piscina e brindes que ecoavam pelas paredes de mármore. Mas tudo mudou numa manhã qualquer, quando um grande cliente estava prestes a chegar. Vicente recebeu um documento crucial em uma língua estrangeira. Um deslize de última hora fez com que a pessoa que deveria traduzir estivesse indisponível. O pânico invadiu seu peito e fez o que nunca imaginaria. Pediu ajuda a Marcela. O que ele não esperava era a profundidade e a clareza com que ela traduziria aquele texto. Quando ela começou a falar, Vicente se sentiu como se tivesse sido atingido por um raio. As palavras ganhavam vida e cada sílaba vibrava em algo mais profundo que ele havia considerado. Cultura, dor, luta. As piadas que lançara caíram como pedras em seu coração. Ele a olhou com um misto de admiração e constrangimento. Cada vez que ela falava, algo dentro dele começava a quebrar, desafiando seu próprio racismo sutil que sempre se escondeu atrás de sorrisos confortáveis. Vicente percebeu que precisava encarar não apenas o que ouvia, mas suas próprias crenças, sua formação e os segredos de sua história familiar que o moldaram. No entanto, a intensidade daquele momento foi interrompida por algo a mais. Um passado que Marcela carregava. Vinham à tona lembranças ocultas que poderiam romper essa conexão. Entre olhares íntimos, quedas de braços, a presença de segredos afastava um pouco Vicente. Ele queria entender, mas sentia um gelo nas pontas dos dedos. E quando tudo parecia finalmente próximo de se resolver, uma ligação ressoou no telefone de Vicente, quebrando a calmaria que surgia. Era alguém de seu passado, um fantasma que nunca havia deixado de assombrá-lo. Ele hesitou antes de atender. Aquela voz poderia mudar tudo, e a pergunta pairava no ar. Até onde ele iria para mudar e entender a realidade do que o cercava? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá-se uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Vicente hesitou. Aquele telefone poderia mudar tudo, mas ele sabia que precisava enfrentar o que estava prestes a ouvir. A voz do outro lado da linha parecia um eco do passado, e a expectativa apertava seu peito. Ele se virou para Marcela, que estava concentrada, seus olhos brilhando com a intensidade da tradução. E então, ele atendeu. "Vicente, onde você está?" A voz soou como um trovão. Era a Ana, a irmã mais velha, a única que ainda tinha contato com ele. Mas suas palavras eram como flechas. "Eu preciso que você venha. É sobre a mãe." O mundo ao redor de Vicente desapareceu. O que aconteceu? Ele notou o tremor na própria voz, como se a terra estivesse se movendo sob seus pés. Ana respirou fundo
e ele podia sentir a urgência, o medo. Ela teve um acidente. Está no hospital. Não sei se... Vicente sentiu seu coração afundar. Um turbilhão de emoções o atingiu, como ondas violentas ameaçando derrubá-lo. Ele olhou para Marcela, que agora parecia uma sombra, sua presença se desvanecendo em meio à tempestade de pensamentos. Eu vou para lá, ele murmurou, sentindo o peso da responsabilidade esmagá-lo. Ele desligou e uma sensação estranha o envolveu. O que lhe tinha dor? O que sentia? Raiva? Culpa? Medo? E Marcela, que estava ali, vendo sua transformação, ela foi o alicerce que balançou sob seu peso emocional. Vicente virou-se, mas o que encontrou no olhar dela o deixou paralisado. Marcela não tinha uma expressão de compaixão ou preocupação. Seu olhar era diferente, frio, quase distante. Você deveria ir, mas já está tarde demais para muitas coisas, não é? Ela falou como se soubesse um segredo que Vicente não conhecia. As palavras dela rasparam sua pele e ele sentiu um calafrio percorrer seu corpo. O que você quer dizer com isso? Vicente perguntou, a voz um sussurro agora. O silêncio que se seguiu foi profundo, denso, como se os dois estivessem em outra dimensão. Você vai tão longe, mas e seus pais? Eles? Bem, você não sabe, não é? Marcela afirmou, o tom dela revelando algo mais profundo, algo que até Vicente não poderia imaginar. E ali, naquela sala, a revelação da conexão entre seus passados os envolveu como uma corrente invisível. Vicente sentiu um frio na espinha. Do que você está falando? O desespero começava a tomar conta dele, e o chão parecia estar se desfazendo sob seus pés. Teus avós, eles, eram donos de uma fazenda, não eram? Mas vieram a falecer. Você não sabia que a fazenda daquela vez pertencia a mim? As palavras dela cortaram como um fio afiado. Eu sou descendente daquela história que você riu tantas vezes. De que você achou que estava livre? Vicente sentiu o mundo desabar ao seu redor, estilhaços de uma verdade devastadora. Ele se sentiu preso num pesadelo. Quantos segredos pisotearam sua vida enquanto ele se divertia, ria, desdenhava. Essa conexão o atormentava, queria entender, mas a repulsa também era presente, como um gosto amargo na boca. Você me enganou, foi tudo o que ele conseguiu dizer. Marcela olhou intensamente para ele, sua expressão carregada de algo que ele não conseguia decifrar. É você, Vicente. É hora de encarar o que realmente é. Antes que Vicente pudesse perguntar, o telefone de Marcela tocou. Ela hesitou, seu olhar se perdendo num misto de sentimentos. Isso não pode realmente estar acontecendo, ela murmurou, mais para si do que para Vicente. Ele sentiu seu coração disparar. O telefone, na mão dela, poderia trazer mais verdades, mais segredos. O que mais poderia vir à tona? Que outro fantasma do passado se aproximava? E naquele instante, o que antes era um dia de trabalho comum se transformou em uma tempestade que ninguém poderia prever. Vicente sentiu o peso das palavras de Marcela ecoar em sua mente enquanto o telefone dela soava, cortando a tensão da sala. Ele estava paralisado, seus sentimentos em conflito. O que ela havia dito o atingiu como um soco, e a ideia de um passado enterrado começava a emergir com força. Sem pensar, ele deu um passo à frente. Quem é? Perguntou ele, tentando manter a voz firme. Mas o nervosismo a fez sair mais como um sussurro. O olhar de Marcela estava distante, confundido, quase apavorado. Ela hesitou como se não quisesse atender, mas o celular insistia em vibrar, como uma pulseira pulsando. Eu preciso atender, ela murmurou, sem encontrar os olhos dele. Vicente percebeu que algo se quebrava no ar, uma barreira que ele não tinha percebido até aquele momento. O que mais ele não sabia? Ela atendeu. A voz do outro lado era rouca e tensa.
Marcela, onde você está? É urgente. As palavras soaram como um alerta, e Vicente imediatamente sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Algo não estava certo. O rosto de Marcela se transformou, as cores drenando, como se o sangue tivesse sido sugado de sua face. Meu Deus, não pode ser! Marcela gaguejou, as mãos tremendo conforme ela segurava o celular. O que você está dizendo? Vicente não suportava mais a incerteza. Ele se aproximou, olhando por cima do ombro dela, forçando-se a ouvir. O que estava acontecendo? Uma sensação de desespero tomou conta do ambiente. Ela não pode fazer isso. Isso não pode ser verdade. As palavras saíam entrecortadas, e Vicente começou a perceber que a conversa estava revelando algo sombrio. Ele segurou o braço de Marcela, e ela olhou para ele, os olhos cheios de lágrimas. Marcela, o que está acontecendo? Ele forçou. Suas palavras, meras sombras de sua antiga arrogância. O medo havia invadido seu peito. É minha mãe. Ela começou, mas a mudança de expressão dela interrompeu o fluxo de palavras. Ela estava com seu pai. Antes de tudo, Vicente, você precisa entender. Eles eram amigos. Vicente se sentiu girar, como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Os amigos? Ele mal conseguia processar as palavras. Havia algum tipo de conexão que ele não conhecia? E se fosse verdade, o que isso significava para tudo o que ele havia descido? Sua agitação crescia. Do que você está falando? Ele perguntou, os lábios secos. A sala parecia encolher, a respiração pesada. E quando ele já se preparava para ouvir mais, Marcela continuou. Seu pai, ele esteve presente em toda a história da minha família, e não em um bom sentido. Seus avós, Vicente, eles foram responsáveis por tanto sofrimento. O que ela estava dizendo? Vicente se sentia num turbilhão. Tudo o que ele sabia estava prestes a ser desmantelado. Essa amizade, você realmente acha que é apenas isso? E no momento em que a ficha começou a cair, o telefone de Vicente tocou. Seria coincidência? Um resgate ou um novo pesadelo? Ele hesitou em atender e então olhou para Marcela, que parecia cada vez mais distante. Sua expressão repleta de desespero e dor. Você não deveria atender, ela sussurrou, a voz trêmula. Mas ele não poderia ignorar. Ele atendeu. Vicente, é o Rodrigo. Temos que falar agora. É sobre a sua mãe. O mundo ao redor dele explodiu. Ele sentiu como se o chão tivesse desmoronado mais uma vez. Sobre minha mãe? A resposta já estava ali, no tom de voz de Rodrigo, mas ele não queria acreditar. Havia uma tempestade se formando, e ele estava prestes a ser engolido por ela. Ela está em perigo, e você precisa saber a verdade. O que mais estava para vir à tona neste mar de segredos? O silêncio da sala parecia gritar ao redor deles, e pela primeira vez, Vicente sentiu o peso de suas escolhas rebater em seu coração. Ele olhou para Marcela, o olhar deles cruzando em um abismo. Seriam amigos ou inimigos agora? A dúvida pairava no ar, e a tempestade se aproximava rapidamente. Vicente estava paralisado, os ecos da conversa com Rodrigo ainda reverberando em sua mente. O tom de urgência na voz do amigo deixava claro que algo sério estava a caminho. Ele olhou para Marcela, que havia se afastado, o rosto pálido e os olhos marejados. O passado, que antes parecia uma linha contínua, agora se fragmentava em 1000 partes. Marcela, espera! Tentou alcançá-la, mas ela recuou, o olhar distante. Havia uma tempestade entre eles, e ele não sabia como navegar. O telefone de Vicente ainda vibrava em sua mão, e ele hesitou em atender novamente. Sua mãe, ela precisa de você. Alguma coisa estranha está acontecendo. A mente de Vicente girava como um redemoinho. Ele não podia compreender a declaração de Rodrigo. Era sobre sua mãe. A ideia soava absurda e, ao mesmo tempo, aterradora. O que mais poderia acontecer? Ele forçou palavras engasgadas para sair.
Eu vou liderar, Rodrigo. Estou indo agora. Então, uma explosão de som cortou o ar. A porta do escritório se abriu violentamente com um estrondo. Era um segurança da empresa, o rosto pálido e o corpo tenso. Ele olhou para Vicente com horror estampado nos olhos. Vicente, temos que sair agora. Tem um incêndio no andar de cima. O quê? Um incêndio? O coração de Vicente disparou. Ele sentiu as cordas do desespero puxando para baixo. O que você está falando? O segurança o puxou, e com um movimento abrupto, Marcela apareceu, seu semblante agora tomado pela urgência. Vicente, temos que ir. Não podemos ficar aqui. A intensidade em sua voz não deixava espaço para contestação. Mas minha mãe, meu pai... Vicente lutava contra a lógica do impossível. Ele precisava resgatar aqueles laços antes que tudo ardesse em cinzas. Mas o ar estava quente, e havia fumaça subindo pelo corredor. Marcela, esperar! Não dá tempo, Vicente, ela segurou o seu braço firmemente. Estamos em perigo. O que mais importa agora? Vamos! Você pode ajudar depois. Frustrado, Vicente se deixou levar, a adrenalina inundando seu corpo, enquanto ele escorria em direção às escadas. As sirenes do lado de fora soavam como um alerta precoce da calamidade. Ele olhou para trás, cada vez mais longe de tudo, e entre essa confusão, a imagem da mãe estava se esvanecendo. Chegando ao térreo, a realidade se tornava mais surreal. A luz do dia parecia fraca entre a fumaça, e o caos era palpável. Pessoas corriam, gritos ecoavam, e os bombeiros passaram como sombras. Vicente se voltou para Marcela. Mas antes que pudesse falar, um estrondo surdo viera da parte de cima do prédio. Um pedaço de teto caiu, liberando uma nuvem de cinzas que se espalhou pelo ar. E ele se agachou instintivamente. Marcela! Ele a chamou, olhando em volta. O caos girava ao seu redor, e a multidão estava espremida na saída. Ele conseguiu ver os olhos dela, refletindo medo. Ao olhar mais de perto, percebeu algo mais. Um pequeno símbolo em seu bracelete. Era uma marca familiar que ele reconheceria em qualquer lugar. Um legado de sua própria história, ligado à sua família. E você... É você quem eu penso que é? Vicente sussurrou. A conexão se formando em sua mente como um quebra-cabeça caótico. Sua voz tremia. Marcela desviou o olhar por um segundo, e Vicente podia sentir que havia algo mais. Uma verdade, uma vez oculta no fundo de sua experiência. Nesse instante, tudo ao redor deles explodiu em tensão. A fumaça e os gritos tornaram-se pano de fundo para a revelação iminente. Vicente viu um grupo de pessoas se aproximando, mas era a presença de Rodrigo que fazia seu coração afundar. Palavras estavam prestes a ser ditas, e ele sabia que elas mudariam tudo o que ele pensava saber, tanto sobre si mesmo quanto sobre Marcela. Vicente, precisamos falar! Gritou Rodrigo, seu rosto coberto de sujeira, mas o olhar grave. Ele apontou para Marcela. Ela não é só uma funcionária. Você não sabe, não é? Vicente esperou, o labirinto de revelações e conexões começando a se formar em sua mente. O mundo ao seu redor parecia gritar por atenção, e mesmo enquanto o caos se desenrolava, ele sentia que estava prestes a descobrir um segredo que não apenas mudaria o futuro dele, mas também redefiniria tudo o que ele acreditava sobre sua família e o papel de Marcela em tudo aquilo. Ela é parte da sua história, Vicente. Você precisa saber disso agora. A voz de Rodrigo parecia abafada pela fumaça. E, como um eco em sua alma, as palavras de Marcela ressoaram em sua mente. Você precisa encarar o que realmente é. E então, enquanto as chamas dançavam, Vicente se deu conta de que esse incêndio não era apenas físico. Era uma manifestação de segredos ardendo, uma luta entre passado e presente. E neste turbilhão, tudo o que ele conhecia estava prestes a ser consumido. Vicente estava paralisado, os ecos da conversa com Rodrigo ainda reverberando em sua mente. O tom de urgência na voz do amigo deixava claro
que algo sério estava a caminho. Ele olhou para Marcela, que havia se afastado, o rosto pálido e os olhos marejados. O passado, que antes parecia uma linha contínua, agora se fragmentava em 1000 partes. Marcela, espera! Ele tentou alcançá-la, mas ela recuou, o olhar distante. Havia uma tempestade entre eles, e ele não sabia como navegar. O telefone de Vicente ainda vibrava em sua mão, e ele hesitou em atender novamente. Sua mãe, ela precisa de você. Alguma coisa estranha está acontecendo. A mente de Vicente girava como um redemoinho. Ele não podia compreender a declaração de Rodrigo. É sobre sua mãe. A ideia soava absurda e, ao mesmo tempo, aterradora. O que mais poderia acontecer? Eu vou liderar, Rodrigo. Estou indo agora. Então uma explosão de som cortou o ar. A porta do escritório se abriu violentamente com um estrondo. Era um segurança da empresa, o rosto pálido e tenso. Ele olhou para Vicente com horror estampado nos olhos. Vicente, temos que sair agora. Tem um incêndio no andar de cima. O quê? Um incêndio? O coração de Vicente disparou. Ele sentiu as cordas do desespero puxando para baixo. O que você está falando? O segurança o puxou, e com um movimento abrupto, Marcela apareceu, seu semblante agora tomado pela urgência. Vicente, temos que ir. Não podemos ficar aqui. A intensidade em sua voz não deixava espaço para contestação. Mas minha mãe, meu pai, Vicente lutava contra a lógica do impossível. Ele precisava resgatar aqueles laços antes que tudo ardesse em cinzas. Mas o ar estava quente e havia fumaça subindo pelo corredor. Marcela, esperar! Não dá tempo, Vicente. Ela segurou seu braço firmemente. Estamos em perigo. O que mais importa agora? Vamos, você pode ajudar depois. Frustrado, Vicente se deixou levar. A adrenalina inundando seu corpo enquanto eles corriam em direção às escadas. As sirenes do lado de fora soavam como um alerta precoce da calamidade. Ele olhou para trás, cada vez mais longe de tudo. E entre essa confusão, a imagem da mãe estava se esvanecendo. Chegando ao térreo, a realidade se tornava mais surreal. A luz do dia parecia fraca entre a fumaça, e o caos era palpável. Pessoas corriam, gritos ecoavam, e os bombeiros passaram como sombras. Vicente se voltou para Marcela, mas antes que pudesse falar, um estrondo surdo viera da parte de cima do prédio. Um pedaço de teto caiu, liberando uma nuvem de cinzas que se espalhou pelo ar, e ele se agachou instintivamente. Marcela, ele a chamou, olhando em volta. O caos girava ao seu redor e a multidão estava espremida na saída. Ele conseguiu ver os olhos dela refletindo medo. Ao olhar mais de perto, percebeu algo mais. Um pequeno símbolo em seu bracelete. Era uma marca familiar que ele reconheceria em qualquer lugar. Um legado de sua própria história, ligado à sua família. E... você? É você quem eu penso que é? Vicente sussurrou, a conexão se formando em sua mente como um quebra-cabeça caótico. Sua voz tremia. Marcela desviou o olhar por um segundo. E Vicente podia sentir que havia algo mais, uma verdade uma vez oculta no fundo de sua experiência. Nesse instante, tudo ao redor deles explodiu em tensão. A fumaça e os gritos tornaram-se pano de fundo para a revelação iminente. Vicente viu um grupo de pessoas se aproximando, mas era a presença de Rodrigo que fazia seu coração afundar. Palavras estavam prestes a ser ditas, e ele sabia que elas mudariam tudo o que ele pensava saber, tanto sobre si mesmo quanto sobre Marcela. Vicente, precisamos falar, gritou Rodrigo, seu rosto coberto de sujeira, mas o olhar grave. Ele apontou para Marcela. Ela não é só uma funcionária. Você não sabe, não é? Vicente esperou, o labirinto de revelações e conexões começando a se formar em sua mente. O mundo ao seu redor parecia gritar por atenção. E mesmo enquanto o caos se desenrolava, ele sentia que estava prestes a descobrir um segredo que não apenas mudaria o futuro dele, mas também redefiniria tudo o que ele acreditava sobre sua família
E o papel de Marcela em tudo aquilo. Ela é sua irmã, Vicente. As palavras de Rodrigo caíram como um trovão. Vicente ficou estático, os olhos fixos em Marcela, esperando que ela negasse, que dissesse que não era verdade. Mas o silêncio falava mais que qualquer palavra. Os fragmentos da vida de Vicente começaram a desmoronar. Imaginar Marcela como parte de sua família varreu todo o veneno que ele havia nutrido. Ele se lembrava das piadas, dos risos e da arrogância. Como pôde? Não, isso não pode ser verdade. A negação era sua única defesa, mas Rodrigues estava firme. Em uma história que você nunca conheceu. Seus pais e a família dela, tudo está entrelaçado. Marcela olhou para Vicente, seu olhar cheio de dor e compreensão. Eu não sabia. Não sei como isso aconteceu. Mas a verdade é mais forte que a gente. Vicente sentiu um nó na garganta. O passado se chocava com o presente. E ele estava no meio de tudo, cercado por chamas e revelações. A sala estava em caos, e a urgência de escapar tornava-se menor diante da urgência de entender. Ele foi arrastado para um abismo emocional, um tumulto de sentimentos contraditórios. Como poderia tudo o que ele pensou ter certeza se desfazer assim? E agora, com Marcela, ou melhor, sua irmã, ali, o que eles poderiam fazer? As chamas se aproximando, a realidade em seu mundo desmoronando. Vicente percebeu que havia mais a perder do que só sua vida. O que mais a história de suas famílias escondia? O que mais estava prestes a ser revelado enquanto eles lutavam para escapar da tempestade que se aproximava? E como ele poderia enfrentar não apenas as chamas, mas a verdade que a cercava? O medo e a confusão se entrelaçavam, enquanto a fumaça começava a engolfar o que restava de quem ele pensava ser. Vicente estava paralisado, os ecos da conversa com Rodrigo ainda reverberando em sua mente. O tom de urgência na voz do amigo deixava claro que algo sério estava a caminho. Ele olhou para Marcela, que havia se afastado, o rosto pálido e os olhos marejados. O passado, que antes parecia uma linha contínua, agora se fragmentava em 1000 partes. Marcela, espera! Ele tentou alcançá-la, mas ela recuou, o olhar distante. Havia uma tempestade entre eles, e ele não sabia como navegar. O telefone de Vicente ainda vibrava em sua mão, e ele hesitou em atender novamente. Sua mãe, ela precisa de você. Alguma coisa estranha está acontecendo. A mente de Vicente girava como um redemoinho. Ele não podia compreender a declaração de Rodrigo. Era sobre sua mãe. A ideia soava absurda e ao mesmo tempo aterradora. O que mais poderia acontecer? Eu vou liderar, Rodrigo. Estou indo agora. Então, uma explosão de som cortou o ar. A porta do escritório se abriu violentamente com um estrondo. Era um segurança da empresa, o rosto pálido e tenso. Ele olhou para Vicente com horror estampado nos olhos. Vicente, temos que sair agora. Tem um incêndio no andar de cima. O quê? Um incêndio? O coração de Vicente disparou. Ele sentiu as cordas do desespero puxando para baixo. O que você está falando? O segurança o puxou, e com um movimento abrupto, Marcela apareceu, seu semblante agora tomado pela urgência. Vicente, temos que ir. Não podemos ficar aqui. A intensidade em sua voz não deixava espaço para contestação. Mas minha mãe, meu pai... Vicente lutava contra a lógica do impossível. Ele precisava resgatar aqueles laços antes que tudo ardesse em cinzas. Mas o ar estava quente e havia fumaça subindo pelo corredor. Marcela, esperar. Não dá tempo, Vicente. Ela segurou seu braço firmemente. Estamos em perigo. O que mais importa agora? Vamos. Você pode ajudar depois. Frustrado, Vicente se deixou levar. A adrenalina inundando seu corpo, enquanto eles corriam em direção às escadas. As sirenes do lado de fora soavam como um alerta precoce da calamidade. Ele olhou para trás, cada vez mais longe de tudo, e entre essa confusão, a imagem da mãe estava se esvanecendo. Chegando ao térreo, a realidade se tornava mais surreal. A luz do dia parecia fraca entre a fumaça. E o caos era palpável. Pessoas corriam,
Gritos ecoavam. E os bombeiros passaram como sombras. Vicente se voltou para Marcela, mas antes que pudesse falar, um estrondo surdo viera da parte de cima do prédio. Um pedaço de teto caiu, liberando uma nuvem de cinzas que se espalhou pelo ar, e ele se agachou instintivamente. Marcela! Ele a chamou, olhando em volta. O caos girava ao seu redor, e a multidão estava espremida na saída. Ele conseguiu ver os olhos dela, refletindo o medo. Ao olhar mais de perto, percebeu algo mais. Um pequeno símbolo em seu bracelete. Era uma marca familiar que ele reconheceria em qualquer lugar. Um legado de sua própria história, ligado à sua família. E você? É você quem eu penso que é? Vicente sussurrou, a conexão se formando em sua mente como um quebra-cabeça caótico. Sua voz tremia. Marcela desviou o olhar. Por um segundo, e Vicente podia sentir que havia algo mais, uma verdade uma vez oculta no fundo de sua experiência. Nesse instante, tudo ao redor deles explodiu em tensão. A fumaça e os gritos tornaram-se pano de fundo para a revelação iminente. Vicente viu um grupo de pessoas se aproximando, mas era a presença de Rodrigo que fazia seu coração afundar. Palavras estavam prestes a ser ditas, e ele sabia que elas mudariam tudo o que ele pensava saber, tanto sobre si mesmo quanto sobre Marcela. Vicente, precisamos falar, gritou Rodrigo, seu rosto coberto de sujeira, mas o olhar grave. Ele apontou para Marcela. Ela não é só uma funcionária. Você não sabe, não é? Vicente esperou, o labirinto de revelações e conexões começando a se formar em sua mente. O mundo ao seu redor parecia gritar por atenção, e mesmo enquanto o caos se desenrolava, ele sentia que estava prestes a descobrir um segredo que não apenas mudaria o futuro dele, mas também redefiniria tudo o que ele acreditava sobre sua família e o papel de Marcela em tudo aquilo. Ela é sua irmã, Vicente. As palavras de Rodrigo caíram como um trovão. Vicente ficou estático, os olhos fixos em Marcela, esperando que ela negasse, que dissesse que não era verdade. Mas o silêncio falava mais que qualquer palavra. Os fragmentos da vida de Vicente começaram a desmoronar. Imaginar Marcela como parte de sua família varreu todo o veneno que ele havia nutrido. Ele se lembrava das piadas, dos risos e da arrogância. Como pôde? Não, isso não pode ser verdade. A negação era sua única defesa. Mas Rodrigues estava firme. Tem uma história que você nunca conheceu. Seus pais e a família dela, tudo está entrelaçado. Marcela olhou para Vicente, seu olhar cheio de dor e compreensão. Eu não sabia, não sei como isso aconteceu. Mas a verdade é mais forte que a gente. Vicente sentiu um nó na garganta. O passado se chocava com o presente, e ele estava no meio de tudo, cercado por chamas e revelações. A sala estava em caos, e a urgência de escapar tornava-se menor diante da urgência de entender. Ele foi arrastado para um abismo emocional, um tumulto de sentimentos contraditórios. Como poderia tudo que ele pensou ter certeza se desfazer assim? E agora, com Marcela, ou melhor, sua irmã, ali, o que eles poderiam fazer? As chamas se aproximando, a realidade em seu mundo desmoronando. Vicente percebeu que havia mais a perder do que só sua vida. E quando ele estava prestes a questionar Rodrigo novamente, um tremor atravessou o chão. A estrutura da empresa parecia estar em colapso. E algo mais. Um barulho ensurdecedor fez o ar vibrar ao seu redor. Vicente sentiu a gravidade do momento e, em uma fração de segundo, uma explosão repentina irrompeu atrás dele. O som era ensurdecedor. Os vidros estouraram e o calor intenso parecia ter uma vida própria. Vicente foi lançado para frente, desorientado, enquanto tudo ao redor desmoronava. Ele girou no ar e, ao cair, o mundo em volta parecia congelar. Ele olhou desesperado para Marcela, mas ela estava à sua frente. A fumaça envolveu tudo, como se o passado e o presente tivessem se fundido em um único momento de caos. Vicente só conseguia pensar em uma coisa:
Ela não poderia ser sua irmã. E quando o estrondo se dissipou, Vicente tentou se levantar. Ele e Marcela trocavam olhares aflitos, mas aos poucos a confusão se transformou em choque. Um homem apareceu ao lado de Marcela, alguém que Vicente não conhecia, mas que tinha o olhar frio e determinado. Finalmente encontrei vocês, ele disse com uma voz calma, mas cortante. E agora nada será como antes. O que era aquele homem? Qual era a conexão dele com tudo isso? Vicente sentiu a tensão aumentar enquanto cada nova revelação se desenrolava diante dele, prometendo mais segredos obscuros ainda a serem desvendados. E aquela explosão, o que realmente desencadeou? A labareda do incêndio se misturou ao fogo dentro dele. O que mais estava por vir? Vicente estava paralisado, os fixos em Rodrigo, tentando processar o que acabara de ouvir. Marcela, sua irmã? Aquele homem de rosto suado e cheio de sujeira estava prestes a desenterrar um passado que ele sequer sabia existir. O ar era denso e o cheiro de fumaça entrava em seus pulmões como um presságio. Ele olhou para Marcela, esperando que ela dissesse que era mentira, que tudo não passava de uma piada cruel, mas o olhar dela dizia tudo. Vicente, eu não sabia, Marcela quase sussurrou, a voz tremendo. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, misturando-se à poeira. Vicente queria gritar, queria negar, mas as palavras estavam presas na garganta. Como assim? Como você não sabia? A confusão reinava em sua mente. Ele se sentia como se estivesse em um pesadelo, um labirinto sem saída. O chão sob seus pés parecia se desfazer, enquanto a realidade se deformava, levando todas as certezas junto. Rodrigo respirou fundo, a tensão transparecendo em seu olhar. Vocês precisam entender que suas famílias, elas estavam ligadas. O passado de seus pais é mais complexo do que todos imaginavam. Para com isso, Vicente gritou, a frustração explodindo. O caos ao redor, o grito de pessoas tentando escapar, não importava mais. O que você está dizendo? Isso é loucura. Mas antes que Rodrigo pudesse responder, um estrondo ensurdecedor ressoou atrás deles. Vicente girou e viu uma parte do teto desmoronando, como se o próprio prédio estivesse se revoltando contra eles. As chamas se espalhavam mais ferozes, como serpentes famintas. A fumaça densa os envolvia, e tudo parecia girar fora de controle. Vicente, Marcela, vamos, Rodrigo gritou, puxando Vicente em direção à saída. Mas o chão sob seus pés estremeceu novamente, e as pessoas estavam em pânico, gritando, correndo. No meio daquela confusão, Vicente viu uma sombra se aproximar. Um homem com uma expressão determinada. Era um dos diretores da empresa, e algo em suas feições parecia familiar. Vicente, o homem gritou, parando de repente ao vê-lo. Você precisa saber a verdade sobre sua mãe e o que aconteceu naquela noite. A sala pareceu parar. O que ele estava dizendo? Vicente sentiu seu coração disparar. Sobre minha mãe? O que aconteceu? Ela estava lá, Vicente, naquele acidente. Ela não morreu como lhe contaram. As palavras eram como uma faca cravada em seu peito. O homem se aproximou ainda mais, os olhos cheios de dor. Ela estava envolvida em algo que você nunca soube, algo perigoso. Vicente se sentiu como se estivesse prestes a desmaiar. A revelação era uma bomba explodindo em seu coração. Ele olhou para Marcela, que estava tão aturdida quanto ele. O que você quer dizer com isso? O que aconteceu naquela noite? O acidente era um encobrimento. O que você não sabe é que sua mãe estava tentando proteger vocês, escondendo sua verdadeira origem. Tudo começou a fazer sentido. A distância que sempre existiu, os segredos escondidos. Mas o que isso significava para ele, para a relação com Marcela? E se ela fosse de fato sua irmã? O caos era muito, e enquanto tentava assimilar aquilo, a estrutura do prédio tremeu mais uma vez. A fumaça engolindo a sala. Não dá para acreditar, Marcela murmurou, com as mãos ao rosto.
sem saber o que pensar. Vicente também não tinha certeza do que sentir. Olhar para ela agora era ver a personificação de um lar que nunca existiu, de uma família que poderia ter sido, mas que nunca foi. Há algum tipo de conluio aqui, o diretor continuou, ofegante, e minha própria vida pode estar em risco. Se vocês ficarem, serão atingidos. Mais uma vez a urgência obrigava Vicente a agir. Mas enquanto ele e Marcela seguiam Rodrigo em direção à saída, um eco familiar ecoou pelo corredor em chamas. Um som de sirenes. Mas não eram sirenes de bombeiros. Vicente olhou para trás e seu coração parou quando viu com quem se deparou. Era seu pai, vivo, mas aparentemente um espectador silencioso de toda a catástrofe. Ele não estava sozinho. Havia homens cercando-o, todos com expressões traiçoeiras. Vicente sentiu uma onda de horror ao perceber que a última peça daquele quebra-cabeça estava prestes a se encaixar, mas não da maneira que ele esperava. E a pergunta que ecoava na mente dele era: quem realmente era seu pai? A fumaça se tornava mais densa e o cheiro de queimado se misturava ao de algo muito, muito pior. E antes que pudesse entender, Vicente se viu atraído para um conflito que não escolhera, cercado por verdades que poderiam destruí-los. Com Marcela a seu lado, ele sabia que não poderiam correr. Eles precisavam enfrentar não apenas o incêndio, mas a própria essência de quem eram. As chamas dançavam ao seu redor, mas o verdadeiro inferno estava apenas começando. Vicente estava paralisado, os olhos fixos em Rodrigo, tentando processar o que acabara de ouvir. Marcela, sua irmã? Aquele homem de rosto suado e cheio de sujeira estava prestes a desenterrar um passado que ele sequer sabia existir. O ar era denso e o cheiro de fumaça entrava em seus pulmões como um presságio. Ele olhou para Marcela esperando que ela dissesse que era mentira, que tudo não passava de uma piada cruel. Mas o olhar dela dizia tudo. Vicente, eu não sabia, Marcela quase sussurrou, a voz tremendo. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, misturando-se à poeira. Vicente queria gritar, queria negar, mas as palavras estavam presas na garganta. Como assim? Como você não sabia? A confusão reinava em sua mente. Ele se sentia como se estivesse em um pesadelo, um labirinto sem saída. O chão sob seus pés parecia se desfazer, enquanto a realidade se deformava, levando todas as certezas junto. Rodrigo respirou fundo, a tensão transparecendo em seu olhar. Vocês precisam entender que suas famílias, elas estavam ligadas. O passado de seus pais é mais complexo do que todos imaginavam. Para com isso, Vicente gritou, a frustração explodindo. O caos ao redor, o grito de pessoas tentando escapar, não importava mais. O que você está dizendo? Isso é loucura! Mas antes que Rodrigo pudesse responder, um estrondo ensurdecedor ressoou atrás deles. Vicente girou e viu uma parte do teto desmoronando, como se o próprio prédio estivesse se revoltando contra eles. As chamas se espalhavam mais ferozes como serpentes famintas. A fumaça densa os envolvia, e tudo parecia girar fora de controle. Vicente, Marcela, vamos! Rodrigo gritou, puxando Vicente em direção à saída. Mas o chão sob seus pés estremeceu novamente, e as pessoas estavam em pânico, gritando, correndo. No meio daquela confusão, Vicente viu uma sombra se aproximar, um homem com uma expressão determinada. Era um dos diretores da empresa, e algo em suas feições parecia familiar. Vicente! O homem gritou, parando de repente ao vê-lo. Você precisa saber a verdade sobre sua mãe e o que aconteceu naquela noite. A sala pareceu parar. O que ele estava dizendo? Vicente sentiu seu coração disparar. Sobre minha mãe? O que aconteceu? Ela estava lá, Vicente, naquele acidente. Ela não morreu como lhe contaram. As palavras eram como uma faca cravada em seu peito. O homem se aproximou ainda mais, os olhos cheios de dor.
Ela estava envolvida em algo que você nunca soube, algo perigoso. Vicente se sentiu como se estivesse prestes a desmaiar. A revelação era uma bomba explodindo em seu coração. Ele olhou para Marcela, que estava tão aturdida quanto ele. O que você quer dizer com isso? O que aconteceu naquela noite? O acidente era um encobrimento. O que você não sabe é que sua mãe estava tentando proteger vocês, escondendo sua verdadeira origem. Tudo começou a fazer sentido. A distância que sempre existiu, os segredos escondidos. Mas o que isso significava para ele? Para a relação com Marcela? E se ela fosse de fato sua irmã? O caos era muito, e enquanto tentava assimilar aquilo, a estrutura do prédio tremeu mais uma vez. A fumaça engolindo a sala. Não dá para acreditar, Marcela murmurou com as mãos ao rosto, sem saber o que pensar. Vicente também não tinha certeza do que sentir. Olhar para ela agora era ver a personificação de um lar que nunca existiu, de uma família que poderia ter sido, mas que nunca foi. Há algum tipo de conluio aqui, o diretor continuou, ofegante. E minha própria vida pode estar em risco. Se vocês ficarem, serão atingidos. Mais uma vez, a urgência obrigava Vicente a agir. Mas enquanto ele e Marcela seguiam Rodrigo em direção à saída, um eco familiar ecoou pelo corredor em chamas. Um som de sirenes. Mas não eram sirenes de bombeiros. Vicente olhou para trás, e seu coração parou quando viu com quem se deparou. Era seu pai, vivo, mas aparentemente um espectador silencioso de toda a catástrofe. Ele não estava sozinho. Havia homens cercando-o, todos com expressões traiçoeiras. Vicente sentiu uma onda de horror ao perceber que a última peça daquele quebra-cabeça estava prestes a se encaixar. Mas não da maneira que ele esperava. Enquanto tentava se aproxime de seu pai para entender, uma explosão repentina fez os vidros estourarem e o ar ficar quente. Vicente foi jogado para o lado. Marcela gritou, mas o som se misturou ao do caos. No meio da fumaça, Vicente viu seu pai olhando fixamente para ele. E então, com um timing perfeito, um dos homens disparou uma arma. O tempo parecia parar. Um grito. Vicente estava paralisado, mas antes que pudesse reagir, um corpo se lançou em sua frente. Era Rodrigo, que tomou o tiro e caiu, o sangue instantaneamente manchando o chão. O ar se encheu de gritos e pânico, e a cena em torno deles se transformou em um pesadelo. Vicente ficou em choque. Rodrigo, seu amigo, seu aliado, estava caído, e a adrenalina pulsava em suas veias. Dava para ouvir o eco do coração de Vicente, a dor dilacerante na cena. Com o corpo de Rodrigo quebrando o impacto, e enquanto a fumaça envolvia tudo, Vicente teve seu momento de clareza. A conexão entre eles, o laço familiar, e agora a traição. Ele olhou para Marcela, que parecia petrificada como ele. Ela era mais do que uma irmã, ela era a chave para entender aquele labirinto de segredos. E ali estavam, desmoronando em uma teia que envolvia vidas e mortes. Vicente! Seu pai gritou, quebrando o silêncio ensurdecedor. Você não entende? Eles não são seus amigos. Eles nunca foram. E nesse instante, tudo ruía à sua volta. Vicente olhou para Marcela, o olhar dela se transformando de confusão para determinação. Ela parecia pronta para enfrentar algo maior, e Vicente sabia que a verdade seria a única maneira de escapar. Mas o que mais estava para ser revelado? Seria verdade que tudo o que eles conheciam estava prestes a desmoronar diante de seus olhos? Ou ele estaria cego para o que realmente importava? Vicente estava paralisado, os olhos fixos em Rodrigo, tentando processar o que acabara de ouvir. Marcela? Sua irmã? Aquele homem suado, com a roupa em chamas, estava prestes a desenterrar um passado que ele sequer sabia existir. O ar pesado e encorpado tornava-se um presságio de algo maior. Ele olhou para Marcela, esperando que ela dissesse que era mentira, que tudo não passava de um pesadelo cruel. Mas o olhar dela disse tudo. Vicente, eu não sabia. Marcela quase sussurrou, a voz tremendo. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, misturando-se à poeira.
Vicente queria gritar, queria negar, mas as palavras estavam presas na garganta. Como assim? Como você não sabia? A confusão reinava em sua mente. Ele se sentia como se estivesse em um labirinto sem saída. O chão sob seus pés parecia se desfazer, enquanto a realidade se deformava, levando todas as certezas junto. Rodrigo respirou fundo e apontou para o pai de Vicente. Ele está envolvido nisso tudo. Você precisa entender que não é apenas um acidente, Vicente. Antes que Vicente pudesse processar aquelas palavras, um estrondo ensurdecedor ressoou atrás deles. Vicente girou e viu uma parte do teto desmoronando, como se o próprio prédio estivesse se revoltando. As chamas se espalhavam como serpentes famintas, engolindo tudo ao redor. A fumaça densa os envolvia e tudo estava girando fora de controle. Vicente, Marcela, vamos! Rodrigo gritou, puxando Vicente em direção à saída. Mas o chão sob eles estremeceu novamente, e as pessoas começaram a correr em pânico. Vicente viu uma sombra se aproximar, um homem com um olhar determinado. Vicente! O homem gritou, parando ao ver Rodrigo e Marcela ao lado dele. Você precisa saber a verdade sobre sua mãe e o que aconteceu naquela noite. O tempo parecia parar. Vicente sentiu seu coração disparar. Sobre minha mãe? O que aconteceu? Ela estava lá, Vicente, naquele acidente. Ao contrário do que lhe contaram, ela não morreu. Ela desapareceu por meses, disparou o homem, com os olhos cheios de dor. Sua voz estava entrecortada pela fumaça. Ela estava lidando com algo muito mais perigoso do que você imagina. Vicente sentiu um nó formidável na garganta. Ele olhou para Marcela, que compartilhava a mesma incredulidade. O que você quer dizer com isso? O que realmente aconteceu naquela noite? Havia uma conspiração, Vicente. Algo que seus pais tentaram esconder de vocês. Alguém estava atrás dela, e não foi o acidente. Eles precisavam proteger vocês a todo custo. Uma onda de choque atravessou Vicente. Ele olhou para Rodrigo, que parecia igualmente confuso. Se sua mãe não está morta, por que ninguém falou sobre isso? O que mais estão escondendo? E meu pai? Mas antes que o homem pudesse responder, uma explosão repentina agitou o chão. O ar se tornou um caos. Vicente caiu e a sala ficou envolta em um turbilhão de fumaça. Vá agora! Rodrigo gritou, puxando Vicente e Marcela. Mas enquanto eles corriam em direção à saída, Vicente percebeu algo familiar no rosto do homem. Algo que o fez parar. Espere! Vicente gritou, encarando o homem de novo. Quem é? Você, na verdade? Os olhos do homem brilharam com uma intensidade incomum. Eu sou seu tio, Vicente, o verdadeiro herdeiro do que você não sabe. Vicente sentiu o chão se abrir sob seus pés. Um novo tipo de confusão, uma nova onda de choque. Ele queria gritar, queria entender. Tio, o que você quer dizer com isso? Como você pode ser meu tio? E isso não é tudo. Tem mais, o homem disse, enquanto a fumaça começava a escurecer a visão dele. A maldição da nossa família vai além do que você imagina. Você não é só um milionário, Vicente. Você é um alvo. E enquanto a revelação atravessava o ar, Vicente se deu conta de que não estava apenas fugindo do incêndio. Ele estava fugindo de algo que sempre fez parte de sua vida, mas que nunca soube. Vicente, você precisa saber isso agora ou poderá perdê-la, disse o homem, sua voz cortando a fumaça como um eco de algo muito mais profundo. E em meio à confusão e à dor, Vicente sentiu o mundo ao seu redor se desmoronar novamente. A verdade estava mais próxima do que nunca. Mas a que preço? O que mais estava prestes a ser revelado quando tudo poderia entrar em colapso? As certezas, as mentiras, tudo mudava mais rápido do que ele podia acompanhar. E o chão sob seus pés nunca pareceu tão instável. Vicente estava perdido em seus pensamentos. A verdade que acabara de ouvir reverberando em sua mente. O caos ao redor se intensificava, mas ele estava paralisado. Um tio? Como assim? A realidade parecia uma fumaça densa, envolvendo tudo, enquanto as chamas ameaçavam devorar o que estava. Escute, Vicente. Você precisa saber, sua mãe não está morta.
O homem, agora revelado como seu tio, tinha um olhar intensamente preocupado. Ela estava tentando proteger você e Marcela. A história é muito mais complexa. Como você pode me dizer isso agora? Vicente lutava contra a onda de emoções, seu coração disparado. Eu nunca soube de nada disso. Rodrigo, ainda caído, esforçou-se para se levantar, enquanto a fumaça só aumentava. Vicente, precisamos sair daqui, agora. Calma, calma. Marcela, olhando entre Vicente e seu tio, parecia tão aturdida quanto ele. Temos que entender o que está acontecendo. Podemos resolver isso, certo? E era isso. As chamas não estavam apenas consumindo o prédio. Estavam teimando as lágrimas de um passado obscuro, revelando verdades enterradas. Vicente respirou fundo, o nó na garganta. Aperfeiçoando-se. Se ela não está morta, onde ela está? O que aconteceu naquela noite? Aquele homem, seu tio, um estranho moldado pela dor, abriu a boca para responder, mas um barulho ensurdecedor os interrompeu. Um pedaço do teto desabou próximo a eles, como um aviso. Vá! Gritou Rodrigo, puxando Vicente e Marcela mais adiante. A adrenalina pulsava nas veias deles. Cada segundo contava. Em meio à fumaça e gritos, Vicente focou em Marcela. Seus olhos se encontraram, e por um instante a conexão ficou clara. Não importava o que fizeram no passado. Eram irmãos e precisavam lutar juntos. Nós vamos resolver isso, ele disse, sua voz carregando um novo peso. Sim, juntos, Marcela respondeu, sua determinação refletida no olhar. Eles seguiram Rodrigo, correndo em direção a uma saída, guiados por instintos primitivos. Finalmente, ao alcançarem uma porta lateral, Vicente sentiu o frio do ar fresco da noite. Ao saírem, foram recebidos com a cena de caos. Bombeiros lutando com as chamas, pessoas gritando e outras sendo evacuadas. Mas, no meio de tudo isso, uma figura conhecida apareceu. Era o pai de Vicente, seu semblante carregado de alívio e preocupação. Vicente, Marcela, que bom que vocês estão seguros, ele exclamou. Mas havia uma hesitação na sua voz. Vicente ficou congelado. O que ele diria agora? O que poderia explicar? Pai, o que está acontecendo? A verdade! Vicente estava quase gritando, as emoções à flor da pele. E a mamãe? Eu não posso, seu pai começou, a voz trêmula. É complicado. Eu sempre tentei proteger vocês, mas nada justifica esconder a verdade. As palavras pareceram amargas para Vicente. A necessidade de se conectar, de entender a história, de buscar um futuro não construído sobre mentiras. O fogo ainda ardia atrás deles, mas sentia que um novo caminho se abria. Não importa o que aconteceu, eu nunca vou desistir de saber quem somos, Vicente garantiu. Um novo senso de determinação nascendo dentro dele. Marcela assentiu, expressando um compromisso silencioso com a verdade que os unia. Enquanto a noite se desenrolava, com as chamas tornando-se um pano de fundo distante, Vicente empunhou o peso da história, mas também a esperança de um relacionamento renovado. Ele e Marcela, juntos, estavam prontos para enfrentar não apenas os fantasmas do passado, mas também construir algo novo. Vamos, temos muito a descobrir, Vicente falou, um novo brilho nos olhos. E enquanto eles caminhavam, com o peso dos segredos começando a se tornar mais leve. O que mais estaria à espreita além da escuridão? Agora que você chegou até aqui, não perca a oportunidade de continuar essa jornada. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vem por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você faz parte dessa comunidade incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Eu adoro saber o que vocês estão pensando. E não se esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não saia do canal ainda. Clicando na história emocionante no final do vídeo, você vai descobrir outra trama igualmente ou mais emocionante. Vamos juntos, porque a aventura nunca acaba.